fundamentos de aerodinâmica, né? Fundamentos de aerodinâmica. Tem alguma coisa a ver, mas... E aí eu comentei com vocês que eu falei que eu ia comentar sobre a questão dos perfis, tá? Não é difícil, tá? É tranquilo. É questão de entender só o que significa cada um deles. Bom, nós temos a NACA, as seções de asa 4 dígitos da NACA, tá? Que define o perfil. Bom, o primeiro dígito descreve a curvatura máxima como porcentagem da corda, tá? Vou mostrar para vocês onde que é essa curvatura máxima, ok? 2. O segundo dígito descreve a distância da curvatura máxima da borda de ataque do aerofólio em décimos da corda, ou seja, né, onde ocorre essa curvatura máxima, tá? O 2 vai descrever onde o 1 acontece. E o terceiro, os últimos dois dígitos descrevem a espessura máxima do aerofólio como porcentagem da corda, tá bom? Então tá aqui, ó, por exemplo, NACA 24 e 21, ok? Primeiro dígito, esse primeiro dígito é 2, tá? Ele a curvatura máxima é de 2%, é 0,02, tá? É 2% do comprimento da corda, tá? É esse aqui, o segundo dígito, que é a localização em décimo, tá? Então é 0,4 da corda, ou seja, 40% da linha da corda, do comprimento da corda. E os dois últimos é a porcentagem da máxima espessura da corda, 21% da espessura da corda. Então, ó, vamos supor que a corda seja de 1 metro, para ficar mais fácil, tá? O primeiro aí, 2% do comprimento da corda, tá? É essa altura aqui entre a corda, tá? É a distância entre a corda e a linha média de curvatura, tá? Então essa linha pontilhada aqui é a linha média da curvatura, tá? O ponto médio aí da seção de cada ponta do aerofólio aí, ok? Do perfil. Então, ó, se aqui tem 1 metro, 2% corresponde a 2 centímetros. Então essa distância aqui é de 2 centímetros. E onde ela ocorre? A 40% a partir do bordo de ataque, tá? Então 40% de 1 metro corresponde a 40 centímetros, tá? Então vai ocorrer nessa posição aqui, ok? Às vezes, os cálculos que são feitos em softwares, dá uma pequena diferença. Vocês vão ver, eu peguei alguns perfis para mostrar para vocês. E o terceiro e quarto dígito, ó, essa máxima espessura aqui, ó, é a distância entre, a altura, né, que é a distância entre o extradorso e o intradorso, ok? Então é isso que significa a nomenclatura NACA com 4 dígitos. Ó, esse aqui, ó, é o NACA 2412, que foi feita a simulação, tá? Peguei na internet, tá? Então, ó, a espessura máxima 12% que ocorre 30% da corda e a máxima curvatura 2% a 40% da corda, tá? Então ó, a espessura máxima, ó, isso aqui foi dividido em 10 seções, tá ok? A espessura máxima é aqui, ó, 12%, né? Essa distância aqui, ó, é 12% desse comprimento da corda toda aqui, ó. E ocorre aqui, ó, 30% da distância da corda. A máxima curvatura, tá? Essa aqui, ó, essa distância aqui, ó, corresponde a 2%, tá? De toda do comprimento da corda e ocorre aqui, ó, né, no quarto traço aqui dos 10 traços, beleza? Aqui, ó, um outro, que é o NACA 4415, tá? A máxima espessura, tá? É de 15%, tá? A máxima espessura aí, ó, 15% ocorre a 30,9% da corda, né? 30 aqui mais ou menos aqui, então aqui tem os 15% de espessura, tá? E a máxima curvatura, ó, 4% a 40% da corda, ó.
4% a 40,2%. Foi isso que eu falei, né? Às vezes dá uma pequena diferença, mas, ó, é aqui, ó, 4%, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Então, essa máxima aqui, ó, isso aqui corresponde a 4%, a máxima curvatura que ocorre na posição de 40%, ok? Peguei mais um agora, peguei um diferente, ó, o NACA 0015, tá? Percebam, esse aqui é um perfil simétrico. Quando vem o 00, ele é simétrico, tá? Então, esse 15 corresponde à máxima espessura, né? Vai ocorrer a 30% da corda. Então, ó, 10, 20, 30, ó, a máxima espessura ocorre aqui, tá? E a máxima curvatura, ela é 0% a 0% da corda, ou seja, tá? Não existe, tá? Aqui, no caso, a curvatura coincide com a corda, ou seja, na verdade não tem, né? Porque ele é um perfil simétrico. Esse anterior, ó, ele é regular, ó. Ele é mais curvado em cima, né? Uma curvatura diferente, e essa aqui tem essa curvatura, não é um perfil assimétrico, tá? É isso que eu quero dizer, ok? Ele é feito isso para dar mais sustentação, tá? Ok? Então, esse aqui, ó, esse aqui é simétrico, tá? E aí, né, nesse ângulo, né, se tiver um vento, não vai ter força de sustentação, só força de arrasto aqui nesse caso, tá? A não ser que altere o ângulo, né, de inclinação desse perfil aqui, ok? É igual uma placa plana, né? A placa plana também é um perfil simétrico, tá? Só tem força de arrasto, mas se inclinar a placa plana, ou ela vai para cima ou vai para baixo, dependendo da inclinação, tá? Estou falando aí de um vento horizontal normal. Bom, tem a NACA de 5 dígitos. Esse aqui é um pouco, assim, tem uns detalhes, né? São os detalhes, mas isso aí é tranquilo, não tem nenhum segredo aí para poder entender o que significa cada um deles aí, tá? Bom, o primeiro dígito, ele é uma coisa assim, não me perguntem por quê, porque eu nunca pesquisei isso, eu não sei, eu sei que é assim, né? Então, dígito 1, quando multiplicado por 3 meios, ou 1,5, representa o coeficiente de sustentação do projeto CL em décimos da corda, para um ângulo de ataque igual a 1,5 grau, tá? Igual eu falei, eu não sei, né, nesse caso eu nunca cheguei a pesquisar e estudar esse detalhe específico, tá bom? O 2, os dígitos 2 e 3, quando divididos por 2, indica a posição máxima da curvatura, tá? Então, curvatura P em décimos do comprimento da curva aí, ok? E o terceiro dígito, tá? Ou melhor, o terceiro caso, que são os dígitos 4 e 5, é a espessura máxima, tá, do aerofólio em porcentagem do comprimento da corda, tá? Geralmente em porcentagem do comprimento da corda, tá ok? Bom, então vamos lá. Então tá aí, ó. Vamos pegar esse NACA aqui, ó, 23012, tá? Então o primeiro dígito é 2, tá? Ele é 2, né, multiplicado por 1,5 dá 3, né, multiplicado lá por 3 meios vai dar 3, mas é dividido por 10, tá? Então esse CL corresponde a 0,3, tá? Com ângulo de ataque de 1,5, tá? Então esse é o valor do coeficiente de sustentação de projeto, ok? Então vale isso aí, tá? Bom, o segundo e o terceiro dígito, tá? No caso 30, tá? Divide por 2, tá? Então 30 dividido por 2 vai dar 15, tá? Então a máxima espessura localizada em 15% da linha da corda,
tá? Então é a máxima de 15%. Então, olha só. Bom, daqui a pouco eu venho para esse caso aqui, tá? E os dígitos 4 e 5, tá? É a espessura, o 12, né? É a espessura máxima de 12% do comprimento da corda, tá? Percebam que tanto esses dois últimos aqui, ele na verdade dá a posição, tá? Então, olha só, esse segundo e terceiro dígito, tá? Esse aqui da posição, esse aqui da espessura, tá? Então, ó, esse CL vale 0,3, o segundo e terceiro dígito, tá? A máxima espessura, tá? Tá aqui, ó, ocorre a 15% do bordo de ataque, se o comprimento da corda for 1, vai ocorrer a 0,15 metro, tá? A máxima espessura. E a espessura máxima, tá? É 12% do comprimento da corda. Então, se a corda tem 1 metro, 12% dá 12 centímetros, ok? Então, percebam que a nomenclatura de 4 dígitos, né, e de 5 dígitos são coisas diferentes, tá? Não significam a mesma coisa. Bom? Bom. E aí, o que a gente comentou na aula passada, né? Comentei assim, nós temos que tanto o coeficiente de sustentação como o coeficiente de arrasto, eles são função do ângulo de ataque. Tá? Conforme o ângulo de ataque muda, esse coeficiente de sustentação vai mudar e o coeficiente de arrasto também, ok? E a força de sustentação é função desse coeficiente de sustentação e a força de arrasto é função do coeficiente de arrasto. Tá? Então aqui nós temos um perfil NACA 6412, tá? De 4 dígitos, ok? A espessura máxima aí é 12%, tá? Do comprimento da corda, tá? E 6% da curvatura, né, ocorre a 40% do comprimento da corda. Tá? Então aqui está 40% da corda. Essa aqui é a corda, né? Bom, tá? Essa aqui é a corda. A máxima espessura que corresponde a 6%. Tá? A máxima curvatura. E aqui nós temos o coeficiente de sustentação em função do alfa, tá? E aqui nós temos o coeficiente de arrasto em função do ângulo alfa, ok? Que foi feito por uma condição de número de Reynolds de 3.850.000, tá? Então, percebam que esse coeficiente de sustentação vai ser no máximo, tá? Aqui perto dos 13 graus, mais ou menos. Tá? E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? O maior coeficiente de sustentação, tá, corresponde mais ou menos a 13 graus do ângulo de ataque e ele vale 1,8. Tá? Então, vale 1,8. E o coeficiente de arrasto, ele é baixo. Geralmente ele é baixo comparado com o coeficiente de sustentação. É 10 vezes mais baixo, alguma coisa assim. Tá? No ângulo de 13 graus, ele vai valer 0,024. Isso, 24. Tá? Então, será que esse ponto, esse último ponto é o melhor? Tá? É onde vai ter a melhor eficiência. O que é a melhor eficiência? É a razão entre o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto. Tá? Então, é isso que vai dar a maior diferença, no caso, entre um e o outro, entre a força de sustentação e a força de arrasto. E aí, ó, quando a gente pega essa curva aqui, CL, e divide pela curva CD, a gente vai ter esse gráfico aqui em função do alfa. Isso aqui que é interessante. Tá? A maior razão entre o CL e o CD, tá bom? Vai ser aqui entre 5 e 6 graus aproximadamente, tá? Que vai dar um valor de aproximadamente 185 aproximadamente, tá? E não aqui no ângulo de 13 graus, que dá um resultado de
90. Então, percebo que essa análise aqui, na hora de fazer o dimensionamento da aeronave, das forças de sustentação, isso aqui é importante. Tá? E aqui nós temos o coeficiente de momento em função do alfa. Tá? Para a gente poder projetar a aeronave, tá? Nós vamos precisar dos dois ângulos. Tá? Nós vamos precisar calcular esse coeficiente angular, tá? E o coeficiente angular do CM, tá? do coeficiente de momento, ok? Muito bem, então, ó, coeficiente angular da curva CL em função de alfa. Então, nós temos uma parte da curva que ela é praticamente reta, tá? E aí, nós vamos pegar dois pontos quaisquer, né, sobre essa reta, ok? Procurem pegar pontos não muito próximos, porque senão dá um pouco mais de imprecisão, ok? Vou voltar lá na curva um pouco, tá? Por exemplo, esse aqui é o CL, né? Pode pegar, por exemplo, esse ponto aqui e um ponto aqui embaixo, tá vendo? Essa reta aqui, para calcular esse CL, tá? E aí nós vamos calcular o A0, que é a derivada do CL em relação a alfa, que vai ser o CL no ponto 2 menos o CL no ponto 1, sobre o alfa no ponto 2 menos o alfa no ponto 1. Ok? E a mesma coisa vai ser feita, né, para o cálculo do coeficiente angular da curva CM em função de alfa. Tá? Então, vocês vão calcular o M0, que vai ser o ΔCM em relação a alfa, que vai ser o CM2 menos o CM1 no ponto 1, sobre alfa 2 menos alfa 1. Tá? Por que nós precisamos, por que nós vamos calcular isso? Eu já vou falar agora aqui no próximo slide, ok? Então, ó, qual é o objetivo? Determinação do centro aerodinâmico, tá? O que é o centro aerodinâmico? Tá? Nós temos o centro aerodinâmico, talvez seja novidade para alguns, e nós temos o centro de gravidade. O centro de gravidade é o ponto para o qual todas as forças, teoricamente, estariam atuando naquele ponto. Tá? Agora, o centro aerodinâmico é o ponto onde o momento atuante é independente do ângulo de ataque e ele é constante. Para que isso serve? Né? Qual o objetivo disso? Isso tem a ver com a estabilidade da aeronave. Tá? Então, quando vocês começarem a estudar a parte de estabilidade, vocês vão ver essa questão do centro aerodinâmico. Tá? Então, foi para frente um pouco, né? Então, nós temos aqui um perfil, ok? Nós temos aqui um ponto onde está atuando a força de sustentação L e a força de arrasto D. Tá? Geralmente, tá? Esse ponto onde atuam essas forças é mais ou menos 25% da corda, tá? Um pouco mais, um pouco menos. E aí o centro aerodinâmico, às vezes ele está um pouquinho atrás, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Então, geralmente é muito próximo desse ponto. Tá? E aí nós vamos ter esse momento que atua nessa posição C sobre 4, tá? 25% do bordo de ataque. E nós vamos ter a distância desse ponto C4 até o centro aerodinâmico. E o que nós vamos fazer? Um balanço de momento. Tá? Então, nós vamos fazer um balanço de momento em torno desse ponto aí, ok? Então, o que nós temos? Ó, aquele momento AC, tá? Ó, esse momento que vai atuar aqui nesse ponto aí, tá? Que vai ser igual a força de sustentação vezes XAC, tá? Ó, a força de sustentação vezes essa distância aqui, ok?
mais o momento C sobre 4. Tá? Então, que é esse aqui. Ó. Então, a resultante sobre o momento resultante sobre o centro aerodinâmico é esse momento, aqui C sobre 4, mais o L vezes o x a C, tá? Que é essa distância perpendicular ao L. A força de arrasto não tem componente de momento, porque está na linha de ação da horizontal que passa pelo centro aerodinâmico. Então, a força de arrasto não vai gerar momento. Ok? Então, nós temos essa equação aqui. Ó, tá? O momento no centro aerodinâmico é igual a força de sustentação vezes o x a c, que é aquela distância, mais o momento na posição c sobre 4. E nós vamos dividir tudo dividir por meio, vezes o ρ, vezes a velocidade ao quadrado, vezes o comprimento da corda ao quadrado. Tá? Então, dividindo tudo, está aqui, tá? Separamos esse x a c com 1c aqui, tá vendo que é c ao quadrado, aqui ficou c vezes c da c ao quadrado, e aqui nós temos o c ao quadrado do momento. Tá? Bom, esse primeiro termo, tá? Vai ser o centro do momento, onde é o centro aerodinâmico, vai ser a posição dele. Tá? Que é igual ao quê? Quem que é o L sobre isso aqui? É a força de sustentação sobre isso. Tá? É o coeficiente de sustentação. Esse aqui é o x a c sobre c. Tá? Esse aqui entre parênteses, né? Esse aqui veio para cá, continua. E esse momento aqui, sobre esse termo aqui, é o centro, é o coeficiente do momento. Tá? Então, nós temos o coeficiente de sustentação e o coeficiente do momento. Tá? Bom, então, pegando aquela última equação, tá? O que vai acontecer? Tá? Para que esse centro de momento no centro aerodinâmico seja independente do ângulo de ataque, a derivada dele em relação a alfa tem que ser igual a zero. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos pegar, então, derivar isso aqui tudo, o segundo membro da equação, tá? Derivar CL em relação a alfa. Esse termo aqui ele é uma constante, então é a constante só vezes o derivado do coeficiente de sustentação, mais a derivada do coeficiente de momento em relação a alfa, isso tem que ser igual a zero. Tá? Então, aqui vai ser zero, tá? Esse termo aqui, esse aqui é zero, tá aqui. Então, nós temos aqui a derivada do coeficiente de sustentação em relação a alfa, vezes o x a c sobre c, mais a derivada do coeficiente de momento em relação a alfa. O x a c sobre c, que é a posição do centro aerodinâmico em relação à corda, vai ser igual a quê? Menos a derivada do coeficiente de momento em relação a alfa, sobre a derivada do coeficiente de sustentação em relação a alfa. E o que é a derivada do coeficiente de momento em relação a alfa? É o coeficiente angular da curva do momento, é o m0. E o que é a derivada da curva de sustentação em relação a alfa? É o coeficiente angular da curva de sustentação, que é o A0. Perceberam, então, a importância de calcular o coeficiente angular do momento e o coeficiente angular de sustentação? Tá? Então, nesse caso, a gente tem como determinar essa posição, né, do centro aerodinâmico em relação à corda. Então, isso aqui vai ser uma porcentagem. Tá? Então, geralmente, a posição do centro de gravidade estará um pouco atrás do centro aerodinâmico. Tá bom? Entenderam isso aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Depois eu vou Então, até agora nós estamos falando do quê? Do perfil.
tá? Não da asa, nós estamos falando do perfil. Tá? Só que agora, ó, nós precisamos que o avião não voa com o perfil, ele voa com a asa, uma asa de envergadura finita. Tá? Então, nós vamos passar do perfil para a asa. Essa vai ser a diferença, né? A transição e como que a gente vai fazer isso, ok? Bom, então, olha só, os cálculos anteriores levaram em conta somente o perfil aerodinâmico da asa, né, bidimensional, mas a asa é tridimensional. De agora em diante, vamos levar em conta o tamanho finito da asa. Tá? Então, nós temos aí alguns parâmetros, acho que eu já até comentei alguns com vocês. Tá? Um deles é o alongamento da asa. Tá? O alongamento da asa, tá? Para asas retangulares, nós temos que esse alongamento é a envergadura dividido pela corda da asa. Tá? Para a asa com outras geometrias, tá? Vai ser a envergadura ao quadrado dividido pela área da asa planificada. Tá? Leve em conta que essa área é uma área projetada. Vocês olham a asa por cima, tá? E vocês vão ver só a projeção dela, né? Ou como se estivesse vendo a sombra dela, tá bom? Isso aqui tem a ver porque quando se calcula força de arrasto sobre objetos de um modo geral, geralmente o que importa é a área projetada, tá? Não a área superficial, digamos assim. Tá? Por exemplo, se tiver um escoamento sobre uma esfera, tá? A área da esfera é 4πr ao quadrado, mas a área projetada da esfera num plano é a área de um círculo, tá? Que é o π vezes o raio ao quadrado, tá? Ou π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, ó, aqui nós temos um avião de baixo alongamento, ok? E aqui nós temos um avião de alto alongamento. Tá? Então, aqui é uma asa com uma envergadura bem menor, tá? E uma corda maior. E aqui nós temos uma envergadura maior, tá? E uma corda relativamente menor, beleza? Tá? Nós temos também um outro termo chamado relação de afilamento, tá? O lambda, né? Que é o comprimento da corda na raiz, que é próximo à fuselagem, tá? É a razão entre a corda na raiz e a corda na ponta da asa, tá? Que é esse T aqui de tail, tá? Vem do inglês, e o R é de root, né? Então, raiz e root, os dois começam com R, não tem problema, né? Só o ponto que aí já é diferente, tá? Então, essa aqui é uma relação de afilamento, tá? Nós vamos ver as equações aí, tá? Então, ó, como que se... quando nós temos... Vou voltar aqui só um pouquinho, tá? Percebam que aqui, tá? Quando é asa retangular, a corda, o tamanho da corda é um só. Mas quando ela não é, nós temos valores de corda que são diferentes, tá? E aí nós temos o termo, né, corda média aerodinâmica, ou simplesmente corda média, tá? É definida como o comprimento da corda que, quando multiplicado pela área da asa, pela pressão dinâmica e pelo coeficiente do momento ao redor do centro aerodinâmico da asa, fornece como resultado o valor do momento aerodinâmico ao redor do centro aerodinâmico do avião. Tá? Ou seja, essa corda média serve para calcular o momento aerodinâmico, tá? Que tem a ver com essa questão aí da estabilidade. Tá? Então, uma corda que você tem uma relação de afilamento, tá? A corda média é 2/3 da corda da raiz, vezes esse termo aqui, que está em parênteses, tá? Que leva em conta o afilamento, que é a corda na raiz sobre a corda na ponta da asa. Tá? O comprimento da corda na raiz sobre o comprimento da corda da ponta.
E y barra, tá, é a distância desde a raiz da asa. Tá? Então, vai ali da raiz da asa até uma determinada posição. Então, esse é o y, porque é o eixo lateral, é o eixo lateral. Tá? Então, ó, esse eixo aqui, ó, é o eixo y. Tá? Esse aqui é o x e o eixo vertical é o eixo z. Tá? Então, é o eixo lateral que começa o y barra daqui dessa posição até o ponto aqui que vai encontrar. Tá? Então, essa é a equação para calcular a corda média aerodinâmica, ok? Bom, existe um método gráfico, tá? Quando nós temos uma asa, né, trapezoidal, ok? Então, aqui a gente vem aqui na ponta, tá, da asa e pega esse comprimento da ponta, tá? Vem aqui no ponto, aqui na raiz, né? E vê qual é esse comprimento CT, tá? E aqui a mesma coisa a gente faz aqui nessa pontinha aqui, ó. A gente pega esse comprimento CR. Depois eu vou colocar vou deixar uma indicação aqui para vocês saberem, tá? Eu não percebi na hora, né? Mas eu vou colocar aqui essa distância daqui aqui é o CR. Começa aqui e começa aqui, porque aqui tá tudo uma coisa só, tá? E aí faz o quê? Né? Vai lá, tudo medido, tudo milimetrado, ok? Faz-se um traço, né? Traça uma reta, na posição média aqui, tá? Vai achar o valor da corda média aerodinâmica, tá? Aqui é o meio, tá? E aí essa distância aqui vai ser o y barra, tá? Que vai da ponta, desde a raiz até uma determinada distância, tá? Então, média aí, por exemplo, se a asa tiver, se vocês fizerem a asa aí, fizerem ele na escala 1 para 2, por exemplo, ou 1 para 10, fizerem na escala 1 para 10, então a distância que vai achar é só multiplicar por 10 depois na asa real, ok? Então, depende aí. Mas existem as fórmulas aí para calcular, talvez seja até mais rápido usar as fórmulas do que usar o método gráfico, ok? Bom, e agora que a gente que eu comentei, ó, nós temos aqui o coeficiente de sustentação, o coeficiente de arrasto, o coeficiente de momento. As letras minúsculas são relativas ao perfil, tá bom? E o CL, o CD e o CM maiúsculos são relativos à asa. Então, nós vamos passar agora, estamos passando do perfil para a condição da asa, tá? Porque quem vai fazer o avião voar é o tipo de perfil, mas esse perfil, né, quando se coloca vários perfis um ao lado da outra nas nervuras, tá, ao longo da longarina, nós vamos ter a asa, tá? Então é a asa, claro, não é só a asa que faz o avião voar, né? Mas vocês entenderam, tá? Se não tiver a asa, fica mais complicado. Mas a gente vai precisar definir como que vai ser essa asa e qual vai ser quais são as forças de sustentação e qual a velocidade com que esse avião vai poder voar com uma determinada asa. Se nós fizermos projeto com duas asas de tamanhos diferentes, vamos supor que sejam asas retangulares. Se uma tiver 20 metros quadrados, a outra tiver 18, elas vão ter características diferentes. Tá? Se mudar o perfil, a geometria da asa, por exemplo, ao invés de trabalhar com asa retangular, trabalhar com asa trapezoidal, né? Se a retangular uma tem 20, outra tem 18 metros quadrados, e a trapezoidal, uma tiver, vamos supor que seja de 20 metros, 18 metros, então você já tem 4 características de projeto de aeronave, ok? Bom, então vamos lá. Então, ó, nesse caso, ó, a força de sustentação, tá, o L maiúsculo, ok? É meio de ρ v ao quadrado, vezes a área da asa, esse S da asa, vezes o coeficiente de sustentação da asa.
A força de arrasto, que é o D maiúsculo, ó, é tudo igual. O meio de ρv ao quadrado aparece nas 3 equações. Tá? O S também, tá? A área da asa, aparece nas 3 equações. E aqui é o coeficiente de arrasto da asa, ok? E o momento, tá? Isso aqui tende a girar o avião, né? É uma força que tende a girar o avião, ok? Tá? É uma força de giro, tá? Meio de ρv ao quadrado vezes S, vezes a corda média, tá? Vezes o coeficiente de momento, tá? O coeficiente de momento que é calculado para a asa também, tá? A gente vai ver isso aí, a gente vai começar a entrar nessa parte da asa, né? Talvez não tudo na aula de hoje, ok? Eu vou passar um vídeo para vocês, acho que daqui a pouco, tá? Deixa eu comentar alguns detalhes, e aí eu vou mostrar para vocês como que essas forças de sustentação, curvatura, tá? Os flaps, como que eles são reajados, como que isso muda. É um vídeo antigo, mas ele é muito didático, tá? Então, ó, o coeficiente de sustentação em asas finitas, tá? O que é importante a gente entender, tá? O coeficiente de sustentação da asa é menor do que o coeficiente de sustentação do perfil aerodinâmico. Por que isso acontece, né? Porque, ó, nós temos o perfil, ele simplesmente é bidimensional, tá? Ele não tem, digamos assim, largura, tá? Ele tem comprimento e altura, mas ele não tem largura. A asa já tem largura, então ela é tridimensional. E a asa, ela é finita, tá? Já eu mostro temos figurinhas, tá? Vão aparecer vórtices na ponta da asa, como a mudança na velocidade, tá? E do campo de pressão do escoamento ao redor dela, que é na ponta da asa. Bom, então, ó, a primeira coisa que nós temos quando a gente tem uma asa, tá? A gente tem esses escoamentos chamados escoamento induzido, tá? Então, nós temos o escoamento que vai para cima, tá? Que essa linha de corrente muda, tá? Você está mudando a configuração dessas linhas de corrente devido a um perfil aqui, uma asa, tá? Então, você tem o upwash e tem um escoamento para baixo chamado downwash, ok? E aí, agora pegando um avião, uma asa, tá? Nós temos esses vórtices aqui ao longo da asa e aí, pela diferença de pressão, tá? Aqui, né, embaixo você tem uma pressão maior, em cima você tem uma pressão menor. Então, você induz um escoamento ao redor dessa asa aqui, tá? De baixo para cima, tá? Então, ele vai escoar para cá. E aqui também vai escoar aqui, os dois nos sentidos contrários, tá? Então, você vai ter esse escoamento para cima e para baixo, e conforme a asa vai voando, vai percorrendo uma velocidade, aí vai percorrendo um caminho, vai formando essas esteiras aqui de vórtices, tá? Que são os vórtices que ocorrem na ponta, tá? E quando o avião passa, tá? Você tem esses vórtices que vão formando, ok? E você tem esses escoamentos downwash, né? Que é para baixo, e tem uma parte aqui que é para cima, ok? Tem uma figura aqui que está um pouco melhor, tá? Essa aqui eu deveria ter tirado a outra, esqueci de tirar, tá? Esse aqui é o mesmo desenho da outra, tá? Mostrando a configuração do escoamento, ok? Tá. E aqui, ó, essa outra figura, tá? Então aqui é a mesma coisa, né? Os vórtices que se formam na ponta, tá? E os escoamentos induzidos, tá? Hoje os aviões, eles têm um artifício para diminuir isso, tá? Já eu comento sobre esse mecanismo que eles usam. Então, aqui é o que acontece, tá? Se a gente fizer um escoamento no túnel de vento, colocar uma asa, tá? E pregar umas fitas, tá? A gente vai ver que essa fita, ela vai tender a fazer girar para cima, vir torcer para cima aqui e fazer esses vórtices aqui nessa ponta de asa. Por isso chama aqui de asa finita, tá?
Então, por quê? Por causa da diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima, por causa do tipo de perfil que é assimétrico, tá? Cujo objetivo é fazer que haja uma força de sustentação para cima, ok? Então aqui eu tenho algumas figuras que eu peguei na internet, tá? Então esse aqui é o escoamento, os vórtices que formam, tá? Quando o avião passa por uma nuvem, alguma fumaça, assim, formam esses vórtices, ok? Os vórtices de ponta de asa. Aqui mais duas figuras, tá? Mostrando o avião, mostrando os vórtices que ocorrem nas nuvens aí, tá? Bom, aqui, ó, nós temos uma ponta de asa convencional, tá? Nós temos os vórtices maiores e tem um arrasto maior, tá? Hoje em dia, as aeronaves, né, começaram a usar esses winglet, tá? Que vai ter vórtices menores e um arrasto menor. O que acontece? O escoamento que vai passando para cá, ele continua aqui nesses winglet, tá? Só que ele fica mais aderido essa ponta do winglet, tá? Mas assim mesmo, tá? Aqui você vai ter um gradiente de pressão menor, tá? Então você vai ter vórtices menores, tá? Você não elimina o arrasto da aeronave, mas você consegue ter um arrasto menor, tá?